Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e todos os domingos às 9 horas da manhã eu venho aqui responder as perguntas que me fazem lá pelo Instagram durante a semana. Isso mesmo, o pessoal vai me mandando perguntas durante a semana no Instagram, eu pego as principais e venho responder aqui no YouTube com vocês de forma mais elaborada. Lembrando, se você não me conhecia ainda, eu sou um brasileiro que já fui ferrado na vida, mas consegui me organizar financeiramente, dar a volta por cima, conquistar a minha liberdade financeira e hoje eu me considero aposentado através da Bolsa de Valores e a minha missão é ajudar você, brasileiro, a conseguir a sua liberdade financeira também. Então, se esse é um assunto do seu interesse, já se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like e vamos para os vídeos. Hoje tem bastante perguntinha aí, tá? Vou tentar ser um pouco mais breve para responder todo mundo. Então vamos lá, eu já começo aqui com a pergunta do Felipe. O Felipe diz assim: Leandro, começando do zero e sem reserva, acha interessante diluir o aporte entre reserva e renda variável? Eu acho sim, Felipe. Porque, primeiro de tudo, você tem que ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque quem não tem reserva de emergência, quando acontece uma emergência, pode ser que os seus ativos de renda variável estejam desvalorizados, porque renda variável é assim, às vezes está no positivo, às vezes está no negativo e está tudo certo, beleza? Agora, o problema, o que não está tudo certo é se você precisar desse dinheiro quando está no negativo, porque aí você vai ter que assumir prejuízo e vai ter menos dinheiro do que você esperava, né? Então é por isso que um investidor de renda variável tem que ter reserva de emergência. Se você está começando agora, não precisa ficar parado fazendo reserva de emergência, como muitos pregam por aí, para depois começar para renda variável. O que eu defendo é o seguinte, percentuais, né? Então faz uma divisão aí, de repente 70-30. Coloca 70% do que sobrou ali, né? Pô, Leandro, trabalhei aqui, estou começando, sobrou 300 pila aí no final do mês. Pô, então pega ali de repente 200 reais, coloca no seu caixa ali para reserva de emergência e deixa 100 reais para já ir investindo na renda variável, para ir já montando a sua carteirinha de ações e fundos imobiliários, até porque você já vai entrando nesse ambiente e já vai pegando as manhas, já vai aprendendo aí com a gente, né? Quando a sua reserva estiver formada, aí você vai pesando mais a mão aí na renda variável, tá? Mas vai levando os dois em paralelo, focando um pouquinho mais na renda, na reserva de emergência ali, porque é muito importante você ter ela. O Juliano perguntou assim, ó, dá uma aula de PGBL e VGBL. Cara, eu dei essa aula, na quarta-feira eu dei essa aula e eu vou deixar no card aqui em cima. Só clicar nesse link que tá aqui em cima, você vai assistir essa aula, tá? Eu comparei PGBL com VGBL, que são os investimentos em previdência privada, e também comparei com a previdência que eu conquistei aqui, ó, através da Bolsa de Valores. E aí você vai preenchendo a planilha, fiz a planilha, disponibilizei para você ali no vídeo, e você vai conseguindo ver o que fica melhor para você. Assiste esse aqui, depois vai lá e assiste esse do PGBL e VGBL. Ainda o Juliano perguntou assim, o que me diria sobre a PETS 3? Então vamos lá, vamos começar nossas análises rápidas aqui, né? Deixa eu procurar a PET 3 aqui, eu já compartilho com vocês, tá? Então estou abrindo ela aqui. Vamos lá. Olha só, galera, aqui eu não faço uma análise aprofundada, porque não tem tempo, né? Análise, veja bem, antes da gente começar aqui, ó, porque eu vou olhar várias empresas junto com vocês aqui. Na estratégia 500 pratas aqui a gente divide a análise em duas partes, né? Tem a análise quantitativa, que a gente olha quantidades, a gente olha números, indicadores, histórico, tudo isso. E do outro lado tem a análise qualitativa, que a gente olha a qualidade do negócio. Como que essa empresa se destaca no mercado que ela está inserida, qual que é a chance de ela perdurar no longo prazo, crescer, manter suas margens, seus lucros. Então a análise é dividida nessas duas partes. Agora, a gente começa pela quantitativa, aqui já diz muita coisa. Aqui eu decido se eu continuo a minha análise ou se eu paro por aqui e já descarto a empresa. Se eu continuo a análise, eu vou para a qualitativa. Aí eu começo a investigar mais o negócio, eu vou entender como que funciona o negócio daquela empresa ali, né? Para quem ela vende, quais são os clientes, quem são os fornecedores, como que o dinheiro circula por dentro da empresa. Aí eu vou me aprofundando um pouquinho mais. Mas a análise inicial é o que eu faço com vocês aqui, ó. Isso aqui é o filtro. Aqui eu já digo, stop, não vou para frente, descarto essa empresa ou gostei do que eu vi até aqui, vou continuar a análise e se eu gostar eu coloco na carteira. Então aqui a gente vê o primeiro passo junto com vocês, mas que já dá aí para ter uma boa noção, beleza? Então, voltando aqui para a tela aqui, ó, vamos ver. A Pets aí é do mercado de pet shop, né? É uma empresa relativamente nova na Bolsa de Valores, fez IPO não faz muito tempo.
E aqui eu já começo um ponto negativo. Eu não gosto de empresa que tem IPO recente. Por quê? Porque não me dá histórico suficiente aqui para que eu faça uma boa análise quantitativa, tá? Mas se eu for olhar, olha só, os resultados que eles apresentam aqui, ó, geralmente eles apresentam 4 anos antes do IPO. Então, existe o que a gente chama de maquiagem da noiva, né? Enfeita para apresentar lá no dia do IPO, e depois é que a gente vai ver a realidade. Então, apresentaram isso aqui, um lucro crescente, uma receita crescente, show de bola. Agora a gente já vê que o lucro já não é mais aquilo tudo, né? Por quê? Se a gente for ver aqui, ó, lucro líquido, saiu de 14 milhões, foi para 32, caiu para 26, subiu para 59, agora já está em 77, em 61. Ou seja, não está conseguindo apresentar aquele lucro crescente assim, né? A margem é meio apertada, uma margem de 4%, agora já deu uma apertadinha aí, no último ano caiu para 2%, se apertar um pouquinho mais vai dar prejuízo, tá? Não gosto dessa margem aqui, não gosto de muito pouco tempo de IPO. Uma coisa que é sempre muito importante para vocês enxergarem, para ver se a ideia de vocês está alinhada com o mercado, tá? É o PL. O PL ele mede a expectativa do mercado. Quanto mais o mercado acredita e está comprando o fluxo de caixa futuro daquela empresa, mais esticado ele fica. Então veja que o PL dela no histórico que nós temos aqui, ó, 120, entraram rasgando, né? Expectativa lá na lua para essa empresa. Depois já levou um susto, viu que não era tanto assim, já caiu para 97 e agora a gente já está com o PL em 52, tá? Ainda é uma expectativa muito boa, tá? Uma empresa que empresas que trabalham com PL acima de 20, o mercado consegue ver ela como um bom negócio. Abaixo de 20, o mercado até vê como um bom negócio, mas tem um certo risco, não espera tanto crescimento, aí já começa a pagar um pouco menos. Então, é um bom termômetro aqui para você comparar com a sua expectativa em relação à empresa, né? Dividend yield, pagando uma mixaria ainda, não deu tempo de amadurecer, enfim. Não gosto de investir em empresas assim muito novas, né, que estão começando. Prefiro esperar amadurecer mais e é por isso que eu não tenho a Pets na carteira, mas não é recomendação de compra e venda, você faz o que quiser com o seu dinheiro, só estou mostrando aqui a minha forma de investir. Beleza? Olá, o Matheus perguntou assim, ó, Copel é um bom investimento para o setor elétrico? Deixa eu procurar Copel aqui também. Vamos ver o que a gente tem para dizer a respeito dela aqui. Olha só, a Copel é uma empresa então do setor de energia elétrica, né? Assim como a gente tem tantas outras, Taesa, Engie, né? Energia e por aí vai. A gente vai até falar de mais algumas aqui nesse vídeo. Lembrando, pessoal, que eu deixo o vídeo dividido aqui embaixo, tá? Em pergunta por pergunta. Então, se tiver alguma pergunta que não é do seu interesse, você pode clicar direto naquelas que te interessam e vai pulando o vídeo aí conforme o seu interesse, beleza? Olha só, quando a gente dá uma olhada aqui nos números, beleza, legal, a receita está crescendo, mas, cara, veja que esse lucro não cresce, né? Olha que de 2006 até 2018, estou falando de 12 anos, a empresa andou com o lucro de lado. Isso aqui é muito ruim, né? Pô, empresa de setor de energia, tem que crescer esse lucro, pelo menos, né, num período menor. Tudo bem que elas trabalham com concessões, então, pô, fica 5 anos, depois cresce, mais 5, cresce, mais 5, vai ficar 12 anos andando de lado, aí deu um respiro, já caiu ainda abaixo do que faturou, do que lucrou lá em 2006. Não gosto disso, tá? Não gosto disso. A margem estava lá em 20, foi apertando, chegou até 7, aí deu um respiro, agora já está em 4, enfim. Vamos lá. Dividend yield, 4,18, até que paga um dividend yield relativamente bom, mas para essa inconsistência meio complicada, aquilo que eu falei do PL, ó. Vamos ver o que o mercado enxerga para esse negócio. Olha só. O mercado paga um PL ali na casa de 8, né? Às vezes cai ali, ó, para 6. Chegou a cair no ano passado em 3,5 PL. Então, o mercado está dizendo que ele não gosta muito desse negócio, que ele acha um negócio um pouco arriscado, tá? Então, compara aí a sua opinião com a opinião do mercado para ver se faz algum sentido, tá? Eu descartaria no meu filtro, já olharia as concorrentes dela para ver se eu continuo a análise e coloco na carteira. Vamos lá, o Lindo perguntou assim, o momento é bom para comprar ações? Cara, vamos lá. Primeiro, esse negócio de o momento é bom para comprar ações. A gente aqui na Estratégia de 500 Prazos, a gente considera que todo dia é dia de comprar ação. O momento é sempre bom. O que a gente faz em momentos a gente compra com mais força, e em outros momentos a gente compra com menos força. A gente compra quando a planilha manda, a gente para de comprar quando a planilha manda. A gente olha se vai comprar com mais força ou menos força, baseado nos múltiplos da empresa. Uma métrica muito boa que eu gosto de usar
tá aqui, ó, se você vier aqui no site do Oceans 14, que eu gosto bastante de usar aqui para fazer umas análises rápidas, a gente vem aqui, ó, em ações e deixa eu ver onde é que tá aqui. PL, eu estou tentando achar o PL da bolsa. Ações, comparador, ó, histórico PL do Bovespa, esse aqui, ó. Aqui, lembra que eu falei para você agora há pouco, estava mostrando o PL da empresa, que é quanto o mercado enxerga, coloca de expectativa num negócio, mas a gente está olhando em empresas individuais. Agora eu consigo olhar aqui um compiladão para ver qual é a expectativa que o mercado está colocando em cima de todas as empresas da bolsa, em cima do índice Bovespa, certo? E olha aqui, galera, a média que a gente tem aqui, ó, fica aqui na casa de 10 vezes, né? O mercado aceita pagar aí 10 vezes o lucro que as empresas estão dando. Mas agora a gente está aqui, ó, em 4,5, ou seja, o mercado está pagando muito pouco o lucro das empresas. Então a bolsa está num momento assim único que a gente está vivendo. E esse momento está desde 2021, do final de 2021, faz mais de um ano que a gente está nesse momento. E por isso que nós aqui da Estratégia 500 Pratas estamos aproveitando a oportunidade a rodo, né? Por quê? Porque a gente faz caixa. Aqui a gente fez caixa aqui, ó, nesse momento alto. Agora a gente está secando o nosso caixa aqui nesse mundo de oportunidades. Quem não tem caixa, infelizmente, tem que ficar chupando o dedo, mas se prepara para quando tiver nova oportunidade de fazer caixa, faça caixa, certo? Então vamos lá. E veja que esse preço da bolsa que a gente vê agora, cara, a gente viu isso em 2008, que foi uma crise complicada, e em 2003 também, que a coisa foi meio feia, tá? Então a gente está vivendo uma oportunidade de ouro. Do ponto de vista de múltiplos da bolsa, eu vejo que sim, é uma boa hora para investir em ações. Agora é claro que a gente tem uma outra coisa que a gente compara aqui na planilha da Estratégia 500 Pratas. Essa aqui é a carteira que eu gerencio no YouTube. Inclusive estou devendo uma atualização para vocês, logo sai, a de dezembro, tá? E o que a gente olha aqui na nossa planilha é o seguinte: qual é a classe que está pedindo aporte? Veja que nesse momento aqui, ó, eu estou com um sinal verde em fundos imobiliários. Então você me fez uma pergunta assim, lindo: é um momento bom para comprar ações? Veja que, olhando para os múltiplos da bolsa, é um momento bom para comprar ações, só que eu já comprei bastante. Então, olhando para o meu patrimônio, que é o que a gente mais olha quando a gente fala da Estratégia 500 Pratas, não é um bom momento para eu comprar ações. Eu tenho certeza que para uma boa parte dos alunos da estratégia, está dando sinal verde nas ações. Deixa aqui no comentário, você que é nosso aluno, qual é a classe que a sua planilha está dando sinal verde. Para muitos está dando sinal verde nas ações. Por que também está dando sinal verde nos fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários estão com oportunidades tão boas quanto as ações. Então a planilha ela fica brigando aqui, ó, sinal verde nas ações, sinal nos fundos imobiliários, sinal nas ações, sinal nos fundos imobiliários. Se eu fosse fazer um aporte agora, e se eu fosse responder a sua pergunta olhando para o meu patrimônio, eu iria dizer, meu patrimônio que eu gerencio no YouTube, não é meu patrimônio total isso aqui, né? Eu iria dizer que o melhor momento para mim é investir em fundos imobiliários. Entendeu, galera? Aquilo que eu sempre falo, galera, dentro da Estratégia 500 Pratas, a gente olha muito pouco o mercado, a gente olha o nosso patrimônio. Então, muitas vezes é muito bom para você investir em ações, mas para mim é bom investir em fundos imobiliários. Em outros momentos vai inverter. Por quê? Porque o meu patrimônio é diferente do seu. O meu aporte é diferente do seu. A minha divisão do patrimônio é diferente da sua. Então, eu olho muito mais para o meu patrimônio, nós olhamos muito mais para o nosso patrimônio do que para o mercado em si. Quer ser nosso aluno, aprender a fazer tudo isso e ainda ter essa planilha que eu te mostrei aqui? Link sempre na descrição. É o curso da Estratégia 500 Pratas que dá direito a essa planilha aqui, beleza? E lá você vai aprender a operar ela bem certinho e entender toda a lógica por trás dela também. Vamos lá. Eu vou tomar uma aguinha aqui para dar uma lubrificada na garganta, galera. O Cleito perguntou assim. Clyde. Tava só Clyde lá no Instagram. 15 FIIs e 10 ações. Está bom? Clyde, a mesma coisa, cara. Eu continuo aqui na planilha. Como é que a gente decide isso? Veja bem. Quando eu abro ações aqui, ó, veja que cada uma tá com um peso aqui, né? 5%, 4%, 5%. Eu tinha colocado todas 5 quando eu montei essa carteira aqui, agora eu tô começando a mudar um pouquinho. Mas o que acontece? Quando um aluno da Estratégia 500 Pratas, ele tá aprendendo a analisar uma ação, tem uma coisa que a gente faz lá dentro do módulo de ações, depois de fundos imobiliários, que é analisar o risco envolvido naquele ativo. De acordo com o risco, você vai determinar o percentual que você vai colocar aqui. Então veja bem,
Se eu falando da minha carteira como um todo, se todos os ativos eu enxerguei um risco que eu posso colocar 5% em cada ativo, 5 vezes 20 é 100. Então eu vou ter 20 ativos na carteira. Se eu sou aquele cara mais conservador, não, Leandro, eu quero pegar só filé da bolsa, cara. Só quero coisa top. Ah, show de bola. Aí você analisou uma empresa top e você decidiu quer ter 8%, outra 8%, outra 8%. Pô, vai dar 12, 13 ativos na sua carteira, já vai bater essa soma aqui embaixo, ó, que é de 100%, que a planilha vai somando para você. Então, quando a gente está montando nossa carteira, a gente bota uma ação, coloca um peso, coloca outra, coloca o peso, coloca outra, coloca o peso. Quando chegou em 100 aqui, acabou a sua carteira. Não tem mais o que colocar. Para que ter mais? Você já colocou o peso ideal para cada ativo. Quem quer ter uma carteira mais arriscada, e eu não recomendo que nossos alunos tenham menos que 2% em nenhum ativo, se for para ter menos, então não tenha, certo? Mas veja que se você for montar uma carteira toda com 2%, que vai ser uma carteira bem arriscada e você vai estar se escondendo aí atrás da diversificação, 2 vezes 50 que vai dar 100. Então, você teria 50 ativos. Então, em hipótese alguma dentro da estratégia 500 pratas, nós passamos de 50 ativos, tá? E também em hipótese nenhuma, a gente passa de menos de 10 ativos. Por quê? Porque a regra que a gente leva é o seguinte, não tenha mais que 10% em um ativo e também não tenha menos que 2%, porque não faz o menor sentido, certo? E aí fica nesse meio. Então, as carteiras variam de 10 a 50 ativos, mas na maioria dos casos, o que acontece é ficar ali entre 15 e 25, tá? É um bom patamar, mas que não existe um número perfeito. Existe você saber fazer uma boa análise de risco e determinar um peso justo para aquele ativo dentro da sua carteira. E aí você chega até montar o patrimônio 100%, depois só vai dando aporte, a planilha gerencia tudo para você, tá? Vamos lá. O Anderson perguntou assim, o que acha de Fleury para dividendos e longo prazo? Vamos para a tela dar uma olhada na Fleury. Deixa eu abrir ela aqui. Fleury. Olha só. Então, Fleury, saúde, serviço médico, hospitalar, análise diagnóstico, análise diagnóstico. Então, Fleury é laboratório, né? Fazem muito diagnóstico por imagem e tal. É uma empresa bem conhecida aí nesse segmento. Cara, quando a gente olha os números, é uma maravilha, né? A receita vem crescendo desde 2009, então eu tenho aí quase 15 anos de receita crescente e lucro crescente também. É uma empresa que ela ainda está reinvestindo muito do que ela ganha, porque é uma empresa de crescimento, tá? E também está fazendo dívida, porque ela está comprando vários concorrentes e colocando no conglomerado ali, colocando no conjunto Fleury, beleza? A margem não é ruim, né? A gente tem, não é das melhores, mas também não é muito ruim. A gente tem uma margem ali que agora está na casa de 8%, 9%. Uma coisa que eu gosto muito aqui, agora eu já passo um pouquinho da análise quantitativa, já estou falando um pouquinho da qualitativa, é que o segmento que ela se encontra, eu estou falando de segmento de necessidade básica, lembram-se sempre da pirâmide de Maslow. Quem não sabe o que é, pesquisa aí a pirâmide de Maslow. O Maslow desenvolveu uma pirâmide e mostra que lá embaixo a gente tem que primeiro resolver os nossos problemas fundamentais da nossa vida, né? As necessidades básicas. Depois a gente vai mudando as prioridades. E quando você olha para a Bolsa de Valores, você consegue encaixar cada uma das empresas que existem dentro da pirâmide de Maslow. E aí você sabe que a pessoa, quando ela atinge um nível de qualidade de vida maior, ela vai elevando para o topo da pirâmide de Maslow. E se você perde qualidade de vida, você vai descendo na pirâmide de Maslow, tá? E o que acontece? Se você, uma grande parte, né, ou num período de crise, quase todo mundo vem para a parte de baixo da pirâmide de Maslow. Então, quando você pega as empresas que estão na base da pirâmide, você tem uma grande chance de sobreviver às crises junto com essas empresas, tá? Fleury está na base da pirâmide de Maslow, e isso é uma coisa que eu gosto muito, tá? E aqui eu já estou falando um pouquinho de análise qualitativa. Mas se a gente continuar olhando os números da Fleury aqui, a gente vê então que os números são bons. Vamos ver se o mercado enxerga coisas boas para ela como eu enxergo. Olha só, a média de PL 27,5. Então o mercado bota uma expectativa muito boa, assim como eu estou colocando em cima da Fleury. Mas agora a gente está tendo a oportunidade de comprar com um PL de 16, PL de 15. Então, se a gente for olhar para a média, é um momento muito bom para quem quer montar posição aí em Fleury, tá? Dividend Yield já é uma empresa de crescimento, não são muitas empresas que são assim, tá? Fleury é uma empresa que
é de crescimento, mas que já vem pagando dividendo, tá com uma média aí, ó, histórica de 3,16, mas nos últimos anos deu 4,8, deu 5,2 de dividend yield, o que é muito bom para uma empresa que é de crescimento, né? Ela distribui uma boa parte, tá com um payout ali, ó, de 70, 80%, só que ela faz dívida aí para continuar crescendo e comprar as novas empresas. Mesmo fazendo dívida, não tem uma dívida descontrolada. Veja que a dívida dela está em 2,3 vezes o EBITDA, o que não é saudável quando passa de 3, 3,5, 4 já começa a virar bem arriscado. A empresa tem que saber muito bem o que está fazendo, porque corre chance de não conseguir voltar mais, né? Então, 2,3 não é uma dívida bem confortável, mas também não está na zona de risco ainda, né? Eu digo que uma dívida confortável é abaixo de 2 aqui. Uma dívida bem saudável, abaixo de 1. O ideal mesmo, empresa top, reloginho, que nós vamos ver alguma aqui hoje, é quando a dívida líquida por EBITDA é abaixo de 0, tá? Aí seria fenomenal. Mas veja que ela vem fazendo o histórico dela abaixo de 1, sempre com uma dívida bem saudável. Agora é que ela deu uma esticadinha aí para fazer algumas aquisições, deu uma peitada, né? Mas, enfim, é uma excelente empresa. Vamos para frente. O Thomas perguntou, qual a melhor estratégia de investimento caso o Brasil vire uma Venezuela? Thomas, vamos lá. A primeira coisa que eu digo assim, ó, a primeira estratégia é você avaliar com os seus critérios o que seria o Brasil se tornar uma Venezuela. Porque eu vejo muita gente, né, muito influenciador no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Twitter, em escambau, falando que o Brasil vai virar uma Venezuela, mas é que fala um monte de besteira boca fora, né? E quando a gente vai analisar os números da economia, a gente vê que não tá tão fácil assim, talvez, né, para o Brasil virar uma Venezuela. Teria que acontecer uma série de cagadas ali, né? Que eu não estou dizendo que é impossível acontecer, mas que não são tão fáceis e que você teria que acompanhar. Então, o primeiro conselho que eu sempre dou é o seguinte: aprenda a olhar os dados básicos da economia para entender qual foi o caminho que a Venezuela seguiu para ser o que ela é hoje e quais são os caminhos, as tendências que o Brasil está seguindo e o quão perto ele está de virar uma Venezuela. Aí você vai conseguir fazer uma análise. Diante da minha análise, eu não chego à conclusão que o Brasil está quase uma Venezuela ou virando uma Venezuela, tá? Eu posso até fazer um vídeo abrindo esses dados aqui para a gente debater um pouco disso, mas não é o intuito dessa aula aqui. Eu não vejo que está tão perto assim, mas eu também não vejo que é uma hipótese que a gente pode descartar. Diante disso, eu tenho um percentual da minha carteira aqui no Brasil, que é o maior percentual, mas eu tenho uma boa fatia, 25, 30% nos Estados Unidos, tá? Agora, qual a necessidade de... O que vai fazer eu levar um patrimônio maior para os Estados Unidos? Se eu enxergar um risco maior para o Brasil em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam sendo o que é, ou até mais seguro, né? Mas o Brasil cresceu muito risco, então eu jogo mais patrimônio para os Estados Unidos. Se eu ver que a economia dos Estados Unidos não está aquela coisa toda e que o Brasil não vai virar uma Venezuela, que ele está crescendo, está indo, então eu posso até, de repente, voltar um pouquinho mais para o Brasil. E eu vou fazendo essa gestão aí. Essa é a minha estratégia de investimento. Na estratégia 500 pratas, galera, a gente nunca é 8 ou 80, tá? A gente vai ajustando os pesos nos ativos, né? Ativo por ativo, classe por classe, país por país, economia por economia, baseado em fatos, baseado em dados, baseado em números que a gente está enxergando, baseado em tendências que a gente está enxergando, tá? Nunca é, caramba, eu tinha tudo no Brasil, agora o Lula ganhou, no meu entendimento, o Lula, não estou falando no meu, né? Dando um exemplo aqui. Agora, lendo que o Lula ganhou, acredito que o Brasil vai virar uma Venezuela. Então, zero o meu patrimônio no Brasil, vou 100% dos Estados Unidos. Não, não é assim, né? Senão você vai ficar pulando de galho em galho, você tem que ir fazendo, ajustando o negócio aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo, tá? Beleza. O Léo perguntou, tenho muita vontade de investir, mas já perdi muito dinheiro com cripto. Quanto é seu curso? Então, Léo, cara, é muito normal quem vem para renda variável perder dinheiro por não saber o que está fazendo, né? Porque você investir na renda fixa tem seus segredinhos, mas não é tão difícil e a chance de perder dinheiro é muito pequena. Quando você vai para renda variável, vai para FIIs, por exemplo, a gente já está falando... Eu até dei um exemplo assim lá no Instagram, né? Se eu solto a chave de um carro para você e digo, ó, tá aqui, vai lá, dirige, e você não sabe dirigir, cara,
Você pode até pegar um tutorialzinho no YouTube ali, como dirigir um carro, mas a chance de você fazer uma cagada é bem grande, né? Se eu te der um 1.0, ainda beleza, a chance é menor. Agora, se eu te der 1.0, eu estou falando aí de, sei lá, um fundo imobiliário. Se eu te der um 1.6, que daí eu já estou falando de ações, a chance de você se matar é maior. Agora, a gente vai aí para uns mercados um pouco mais violentos, eu estou te falando de um 3.0, cara, vai dar ruim. A gente fala de cripto, que eu estou falando de um 8 cilindro, vai se matar. Então veja aqui, para você chegar em cripto, você tem que ser treinado, você tem que ser um piloto, já não é mais o cara que anda na cidade ali, né, 40, 50 por hora. Não, você já é um piloto de alta performance, né? Não de alta performance, você já é um cara que já está treinando na pista, já tá entendendo a minha analogia? Você tem que se preparar. E aí outra coisa que eu digo é o seguinte, tem gente que acha que não precisa estudar para investir. E aí o cara perde lá 1.000, 10.000, 100.000, 200.000. Eu já tive aluno que falou, ó, cara, tinha um patrimônio de 1 milhão, Leandro, recebi de herança, e hoje eu tô com 700.000. Tô preocupado com o que vai acontecer. Aí eu digo assim, quer ver, ó, vem cá. Vamos entender o que aconteceu com você. Você perdeu 300.000, certo? Esse 300.000 foi um valor que você pagou, foi um custo. Custo do quê? Da ignorância. Você tinha uma ignorância. Você era ignorante quando você entrou na Bolsa de Valores. Ignorante no sentido de que você não tinha conhecimento. Quanto você pagou para ser ignorante? Você pagou 300.000 reais. Você tem a opção de continuar pagando para ser ignorante ou você tem a opção de pagar para ter conhecimento. Quanto que vale o conhecimento? Vale 300.000 também? O conhecimento que vai muitas vezes fazer você recuperar o que você já perdeu. Quanto que vale? Aquele cara que é inteligente, ele já chega de largada, ele já paga o conhecimento. Pô, o curso da Estratégia 500 Frases, você me perguntou quanto que é. Tá R$ 1.197. Você pode pagar R$ 1.197 pelo conhecimento, que isso vai te custar muito mais barato do que o custo da ignorância. O custo de não ter conhecimento. Mas, infelizmente, muita gente prefere pagar o custo da ignorância para depois, só depois, então, investir no conhecimento. Vamos para frente, vamos lá. Que você tenha aprendido com o custo da sua ignorância e agora passe a investir em conhecimento que sai bem mais barato. O Carminati perguntou, a Ferbasa para longo prazo, o que você acha? Vamos dar uma olhada na Ferbasa. Deixa eu abrir ela aqui. Vou derrubar um pouquinho a temperatura aqui porque tá meio calor. Olha só. Ferbasa. Vamos ver o que a gente tem a dizer da Ferbasa. Desculpa aí, galera. Ó, a Ferbasa, ela é do setor de materiais básicos, siderurgia, metalurgia. Então, vende uma espécie de commodity, porém ela dá uma trabalhada, né? Tem uns metais meio específicos lá que a Ferbasa vende, tá? Isso aqui a gente já fala, então, de análise qualitativa, né? Que eu tô falando da qualidade dela, ela tem um diferencial no produto que ela vende ali, não é todo mundo que faz exatamente ali aqueles tipos de metais que ela faz, tá? Quando eu olho os resultados, a receita é crescente, deu uma titubeada ali em 2019, mas voltou a crescer e voltou a crescer muito bem, né? Isso é legal. O lucro dela que não é muito consistente, isso aqui é uma coisa que incomoda um pouquinho na Ferbasa, tá? Então, 2010 estava lá ó, com 135 milhões e aí agora em 2020 chegou em 71 milhões. Então ficou aí mais ou menos 10 anos também, né? Nesse sobe e desce e agora a Ferbasa está vivendo um momento fantástico aí, né? Por isso até que muita gente tem perguntado dela. Agora, é uma empresa que está crescendo a receita, apesar das dificuldades que a gente teve em 2016 por conta da Dilma pendurada nos gráficos aqui, em 2020, né, a pandemia que chegou, mesmo com tudo isso, é uma empresa que ela não bate, né? 2018 que teve uma crise acentuada, refletiu para ela em 2009 aqui, ó, e ainda assim continuou fechando com lucro. Então é uma empresa que não assumiu prejuízo em nenhum momento aqui, como a gente pode ver. O fluxo de caixa dela, vamos ver como é que tá. O fluxo de caixa tem uns períodos negativos, mas também eu vejo que a maior parte é positivo, ó, então o saldo acaba ficando positivo, isso aqui é show de bola, tá? A margem dela, ela tem uma margem relativamente folgada, ó, 22%, 20%, por isso que em momentos de crise ela consegue ficar no positivo, tá? Agora está com a margem de 37%, que é fenomenal. Muito disso aqui foi porque a receita dela depende muito de dólar, então teve crescimento da receita, teve aumento no valor na quantidade de produtos vendidos,
teve alta no dólar nesse período aí, então tudo isso fez com que bombasse aí o faturamento da Ferbasa, né? Tem que ver, se o dólar cair, se a expectativa for que o dólar caia, ela sofre um pouco mais, se o dólar subir, ela se beneficia com isso, tá? Então tem que ficar de olho nisso também. Vamos ver o que o mercado acha dela, pelo PL. Ó, o mercado paga 10 vezes, agora tá pagando 4, tá pagando 6. Então o mercado ele não vê a Ferbasa como uma empresa segura, com potencial de crescimento gigante, um fluxo de caixa enorme no futuro, né? Então compare a sua expectativa aí com a do mercado também, porque pode fazer muito sentido, né? Veja, galera, que essa análise do PL aqui, né? Eu vejo tanta gente fazendo análise do PL assim, abaixo de 15 é um bom negócio. Cara, muitas vezes é um péssimo negócio você investir em uma empresa com PL de 5 e é um excelente negócio você investir em uma empresa com PL de 50, tá? Até porque se o mercado está pagando 50 vezes o lucro de uma empresa, é porque o mercado como um todo está enxergando muita qualidade e potencial de crescimento naquele negócio. E se o mercado estiver certo, o retorno é fantástico. E não é sempre que o mercado acerta, às vezes acerta, tá? Mas não vai só pelo mercado, faça a sua análise e compare com o que o mercado está achando. Agora, uma empresa de 5, geralmente o mercado já paga 5 por quê? Porque é uma empresa que não tem expectativa nenhuma de crescimento. Aí a galera vem me dizer que bom mesmo é empresa abaixo de 15. Ah, pelo amor de Deus, para com isso, né? Isso seria se a gente assumisse aqui, né, a gente colocasse como regra que a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 7 de dezembro de 2022, as empresas estão estabilizadas o lucro pelo próximo século. Nenhuma empresa terá crescimento de lucro, nenhuma empresa terá queda de lucro. Aí faria todo sentido eu investir somente em empresas com PL abaixo de 15. Agora, partindo do princípio que é o que realmente acontece no mercado, que as empresas crescem seus lucros ou diminuem os seus lucros, não faz o menor sentido eu investir em empresas que têm PL abaixo de 15. Não faz o menor sentido. Essa é a maior baboseira que eu já ouvi na Bolsa de Valores. De tanta besteira que eu já ouvi na Bolsa de Valores, eu acho que a maior de todas foi que só se investe em PL abaixo de 15. Cuide com isso, tá? Até porque empresa boa só vai entrar daqui a 30 anos com PL abaixo de 15, né? Por exemplo, o Itaú. Itaú é uma magnífica empresa, mas o Itaú ele pode crescer, dobrar de tamanho aí nos próximos anos? Não tem como, né, cara? É uma das maiores empresas do Brasil. Então, por isso que o PL dele vai mais para baixo. O mercado já não coloca tanta expectativa. Agora, pô, eu pego um banquinho digital que está nascendo lá, mas os caras vêm com uma proposta magnífica, assim como tantos que a gente viu acontecer aqui, né? Cara, eles têm chance de dobrar, triplicar, quadriplicar a receita, o lucro deles em pouco tempo. Por quê? Porque eles são muito pequenos, então eles têm como crescer, eles têm espaço para crescer. E aí o mercado paga por isso. Então, é por isso que muitas vezes você ganha mais dinheiro pagando, investindo num banco que está com um PL de 50 do que no Itaú que está com um PL de 10, tá? Então, cuide com essas baboseiras que você ouve por aí. Vamos lá. Tá, eu estava fazendo a análise aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dar uma olhada. Então, olhei o PL, vamos ver o Dividend Yield. O Dividend Yield da Ferbasa realmente é bem generoso. Não é tanto não. Esperava um pouco mais, 5,76, 2021 1,70, agora 4,69, tá? Não é aquela coisa toda, mas enfim, eu acho que o pouco que eu discorri aqui sobre a empresa deu para você entender um pouco o que eu penso. Eu vejo que é uma boa empresa, não é uma das melhores da bolsa para mim, mas também não posso dizer que está ruim, tá? Se eu falasse que a Ferbasa é uma empresa ruim, eu estaria sendo injusto. Vamos lá. Deixa eu ver o que os próximos falaram aqui. Ó, eu tenho agora o Luan. O Luan falou assim, ó, dividendos no Brasil compensam mais que nos Estados Unidos? Luan, vamos lá. Veja que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos eu consigo receber bons dividendos. No Brasil, muito mais. Por quê? Por conta de um indicador chamado Dividend Yield. O Dividend Yield no Brasil, ele é mais alto do que nos Estados Unidos. Porque as empresas aqui no Brasil negociam mais descontada. E negociam mais descontada porque o Brasil é um país mais arriscado de ser investido que nos Estados Unidos. É lógico. E muito também por conta da taxa de juros. Veja que, lembra quando a gente estava com a Selic em 2%? É uma balança. A Selic estava aqui, aí ela caiu para 2%. A nossa Bolsa de Valores foi lá em cima. Ficou super esticado quando a gente olha os múltiplos. Não olha preço. Jamais se olha preço, galera. Jamais você olha assim, o gráfico de cotação de uma ação, o gráfico do Ibovespa, isso não diz nada. Você tem que olhar múltiplos.
Veja aqui, ó, o tempo todo eu olho para você, eu falo tá caro, tá barato, tá no preço, tá isso, tá aquilo. Em nenhum momento eu olho o gráfico de cotação. Gráfico de cotação é furada, tá? É para curto prazo, é para quem negocia, faz day trade, faz especulação, faz um swing trade na semana, aí faz aqueles desenhos gráficos ali, a galera da análise técnica, tudo bem, né? Tá certo. Agora, investir no longo prazo, mais de um ano, olhar gráfico de cotação é a maior furada que você pode fazer. Por isso que eu nunca abro um gráfico de cotação aqui e não faz a menor falta para mim, tá? Então, é o que eu tava falando. Quando a gente viu a Selic cair para 2, a nossa bolsa disparou. Não em relação ao preço, em relação aos múltiplos, tá? Que é isso que interessa. Quando a gente viu agora a Selic subir lá em cima, a bolsa despencou em relação aos múltiplos. Que eu acabei de mostrar, ela está muito descontada em relação aos múltiplos. O que acontece? Ela é uma balança, eles andam na contramão. Nos Estados Unidos nós temos taxas baixas de juros. É por isso que o preço lá das ações é bem mais esticado. E como o preço é mais esticado, outro gráfico aqui embaixo, aqui, ó, né, na sequência é o dividend yield cai. Beleza? Então, ó, Selic subiu, bolsa caiu, dividend yield subiu. Selic caiu, bolsa subiu, dividend yield caiu. Então, o dividend yield ele anda mais ou menos junto com a Selic. Por quê? Porque eu estou falando de rendimento. Dividend yield é quanto cai no meu bolso, Selic é quanto cai no meu bolso. Então, eles se equilibram, né? Pô, eu tenho... A Selic está subindo, começa a migrar a capital da Bolsa de Valores para a Selic. Aí o dividend yield, aliás, isso, aí começa a migrar da Bolsa de Valores para a Selic e o preço das ações cai e o dividend yield sobe também. E esse ajuste vai acontecendo o tempo todo na Bolsa de Valores. Então é por isso que no Brasil é o paraíso dos dividendos. Aqui as ações são mais descontadas do que lá. O dividend yield é muito alto. Agora, não quer dizer que a gente não tem excelentes pagadoras de dividendos lá também em empresas que a gente paga um pouquinho mais caro, mas que tragam até mais segurança, né? Não existe almoço grátis, né? Quer ter mais segurança? Vai ter que pagar mais caro pela segurança. Quer correr risco? Vai pagar barato pelo risco. Ninguém quer comprar risco, né? Então você paga mais barato pelo risco. Vamos lá. O Abner falou assim, não cheguei a 20% do seu curso, já valeu cada centavo. Pô, Abner, legal, fico feliz pra caramba aí, cara, com o teu depoimento. E aquilo que eu falo, né? É o preço do conhecimento, né? Você pagou lá R$ 1.197 pelo curso da Estratégia 500 Pratas. Você chegou a 20%, você já viu que o conhecimento que você adquiriu saiu muito barato, né? Por quê? Talvez se você fosse ter que pagar pela ignorância, sairia muito mais caro. Então, parabéns pela sua decisão. Fico feliz que você esteja tão satisfeito aí com o nosso treinamento. O Guarda Xavier perguntou, o que acha da Graziotin? Eu acho boa, antes de mais nada, mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada na tela, que eu quero compartilhar junto com vocês. A Graziotin, então, consumo cíclico, comércio, tecido, vestuário e calçado. Vou lubrificar minha garganta aqui, tomando um chazinho na xícara de sócio. Morram de inveja. Vamos lá. Vestuário, calçado e por aí vai, né? Então, quando eu dou uma olhada, é muito bonito isso aqui, né, cara? Uma receita crescente, dá umas osciladas aqui, mas quando eu dou um zoom out aqui, né, me afasto um pouquinho, é muito bonito o gráfico de receita dela. O gráfico de lucro também, é uma empresa que vem crescendo lucro aí com consistência, né? Dá uma osciladinha, outra ali, mas está crescendo, tá? Então, nos últimos anos aí também teve momentos muito bons a Graziotin. A margem não é ruim, trabalha de 10% a 20%, agora inclusive ela está conseguindo superar 20%. Mais uma empresa que se beneficia com dólar também, tá? Então, por isso que ela está vindo com resultados tão bons. Deixa eu ver o que mais aqui. PL, vamos ver o que o mercado acha dela? Olha lá, ó. O mercado paga uma média de 6,5. O mercado não gosta muito dessa empresa aqui não, né? Não vê com tão bons olhos assim quanto eu sou até um pouquinho, pelo que eu vi até agora, eu sou um pouquinho mais empolgado com ela do que o mercado. E quando eu sou mais empolgado do que o mercado, eu enxergo isso como uma oportunidade, tá? Então, talvez eu veja que o preço dessa, pelo que eu vi até aqui, faria sentido essa empresa negociar com PL de 10 a 15, talvez. Só que o mercado tá trabalhando nela com PL de 6,5. Então eu estou discordando do mercado, isso aqui é uma oportunidade clara para mim, beleza? Não tenho ela em carteira ainda, né? Porque não dá para ter tudo, mas é uma empresa que eu teria baseado no que eu vi até agora. Claro que eu estou falando de uma parte da análise, a gente tem que continuar e tentar também entender por que eu aceito pagar
eu vejo que faz sentido de 10 a 15 ela trabalhar nessa faixa e o mercado está pagando só 6,5, 7, 8. Por quê? Também tem que tentar entender o que o mercado está enxergando, que tem alguma coisa que eu não estou enxergando talvez. Estou falando para vocês aqui, é uma empresa que eu não estudo muito de perto, tá? Fazia tempo que eu não olhava ela, inclusive. Estou olhando aqui os números que a gente tem à nossa disposição, análise quantitativa. Vamos lá. Quando eu falo de dividend yield, muito bom, né? Uma empresa, 6,6 no último ano aí, como o dólar deu uma pancada, pagou quase 15% de dividend yield. É uma empresa que paga bastante. Então, mais um ponto positivo, tá? Mesmo assim, ainda, ela não distribui tudo. Olha só, o payout dela na casa de 56%. Deixa eu ver aqui. Não, um pouco menos, né? Na casa, um payout abaixo de 50% e paga bons dividendos. Ou seja, ela tem o potencial de dobrar esse dividend yield dela, né? Realmente paga bastante dividendo. Vamos ver se tem dívida. Olha aqui que maravilha, galera. Olha o que eu falei da dívida líquida por EBITDA. O que é bom? Quando a dívida é negativa ou, né, quando a dívida é abaixo de zero. Zero. Aqui, ó. Zerada, zerada. Dívida líquida por EBITDA, esse indicador, ele é zerado quando a dívida é negativa. E eu tenho aqui, ó, dívida líquida, sempre com sinalzinho de menos aqui, ó. Sempre com sinalzinho de menos. Ou seja, o que significa uma dívida líquida negativa, Leandro? Significa que ela tem caixa maior que a dívida. Se ela deve 100, ela tem 120 guardado no caixa. Se ela deve 1.000, ela tem 1.500 guardado no caixa. Sempre assim. E é o que a gente consegue ver aqui, ó. Olha só. Ela tem um caixa hoje de 87 milhões, certo? E ela tem uma dívida bruta de zero. Ela não tem dívida nenhuma, essa empresa, cara. A dívida bruta dela tá zerada. Nunca teve dívida. Pô, fenomenal isso aqui, hein? Até tem que ver se não é um erro do site, tá? O ideal aqui, ó, não vou fazer isso agora, mas o ideal é abrir o relatório. Às vezes, quando tá muito assim na cara, né? Pode ser que o site não tá conseguindo puxar os dados, tá? Mas pelo que eu vejo aqui, ela é uma empresa... Confirma aqui, você que é investidor da Graziotin. É isso mesmo? Sempre zerada a dívida dela? Show de bola, muito bom, tá? Cara, gostei pra caramba dessa empresa aqui, ó. Gostei, né? Eu já tinha dado uma olhada nela faz um tempo. É uma empresa legal para se estudar aí, tá? De repente ter na carteira. Eu sei que tem algumas pessoas da nossa comunidade, inclusive se você não está ainda na comunidade 500 pratas, uma bagatela de R$59 por mês, que você aí paga aí, é o custo do conhecimento, né? Eu acredito que sai muito mais barato do que a ignorância. R$59 por mês se você tá junto com a gente lá, né? Podendo me mandar pergunta e conversar. O link tá aqui na descrição também. Eu sei que tem bastante pessoas lá da nossa comunidade que investem na Graziotin. Vamos lá. Ainda o Guarda Xavier, ele perguntou assim, ó, aportes regulares e não ter caixa é problema ou constância supera as oportunidades? Pá, muito boa essa pergunta aqui, cara, muito boa essa pergunta aqui. Porque isso aqui é um tema que tem que ser discutido. Aportes regulares superam a reserva de oportunidade. Tem muita gente que defende que você tem que ter, você tem que fazer valuation, certo? E só fazer caixa, ou seja, 8 ou 80. Aquilo que eu tô falando, 8 ou 80. Então vamos lá, existem 3 tipos de investidores. Existe um investidor que ele não aporta a qualquer momento na Bolsa de Valores e toda a grana que ele tem, ele bota no caixa. 100% da grana é reserva de oportunidade. E ele vai fazendo valuation, é a galera do preço importa, né? Ele vai fazendo valuation. Quando as ações batem no preço que ele acha que importa, no preço que ele acha que é justo, aí ele faz o aporte. Qual que é o problema disso? Se a gente pega um cenário de economia crescente, as empresas evoluindo e crescendo, desenvolvendo, nunca vai chegar nesse preço que eles esperam. E aí você passa lá 10 anos que você poderia ter pego toda aquela valorização da empresa e você não pegou nada. Por quê? Porque você ficou 10 anos esperando chegar no preço justo. Isso para mim é burrice, certo? Isso não traz bons resultados no longo prazo. Do outro lado aqui, né, eu falei do lado esquerdo, agora vamos falar do lado direito. Existe o cara que ele diz assim, preço não importa e eu vou comprar a qualquer preço e também não preciso fazer reserva de oportunidade. E 100% do aporte ele vai colocando aqui, ó. 100% do dinheiro que ele tem ele vai aportando tudo. O que acontece? Se eu pego o mesmo cenário, uma economia bombando, só para cima, esse cara fez um excelente negócio. Por quê? Porque ele foi investindo durante o crescimento, ele aproveitou todo esse crescimento. Ele não ficou com o dinheiro parado, certo? Esse seria um cenário positivo. Qual que é o cenário que pode acontecer que prejudicaria esse cara? Vamos imaginar o cenário oposto agora. Um cenário onde a gente tem lá 5 anos de crescimento e aí bate uma crise acentuada, as empresas caem 50%, 60%, 70% da cotação. O que pode acontecer? O cara que fez
uma reserva de oportunidade 100%, né, e ficou esperando todos esses 5 anos que chegasse no preço justo, agora ele realmente vai poder fazer um baita do negócio e esse cara acertou. O cara que fez aporte consistente vai ficar chupando o dedo. Por quê? Porque ele vai ver o patrimônio dele secar 70% e ele não tem um puto no bolso para comprar e baixar o preço médio. Também não é legal. Então veja aqui, dos dois lados extremos aqui, tanto um quanto o outro fica dependendo do mercado. O cara que é o cara do valuation, ele depende de crises acentuadas, porque senão ele não pega no preço justo e ele perde toda aquela valorização. Se ele pegar um crescimento da economia aí de 20 anos sem crise, ele tomou na cola bonitinho, né? Se fudeu, ficou com o dinheiro preso lá na renda fixa, rendendo porra nenhuma e perdeu todo um crescimento de uma economia de 20 anos. Olha a tomada na cola. Agora, o cara que ele investe todo o patrimônio dele e aí vem uma crise, né, uma crise persistente, uma crise que se estende por um longo prazo, esse cara tomou na cola também, porque ele vai ficar muito tempo com o patrimônio lá secando, desvalorizado. Aqui no meio estamos nós, Estratégia 500 Pratas, finalmente. O que a gente é aqui na Estratégia 500 Pratas? A gente é uma mistura do cara que ele é 100% aporte e zero caixa de oportunidade, com aquele cara que é 100% valuation, né? 100% caixa e zero aporte consistente. Nós estamos no meio. Então a gente vai distribuindo. Se a gente sente que a economia tem tudo para continuar crescendo, se desenvolvendo, indo para cima, a gente vai aportando ali 70% dos nossos do aporte, do valor disponível para aporte, a gente vai aportando 60%, 70%, 80%, e os outros 20%, 30%, 40% a gente vai deixando no caixa. Porque se acontece de vir uma crise, a gente tem caixa para baixar preço médio. Se essa crise nunca vem e a gente fica 20 anos crescendo, a gente tem posição para pegar essa alta. Então aquilo que eu sempre digo, galera, na Estratégia 500 Pratas, a gente está preparado para todos os cenários. Se andar de lado tá bom, se subir tá bom, se cair tá bom. Se cair tá bom por quê? Porque eu tenho caixa para aproveitar isso. Se subir tá bom por quê? Porque eu tenho posição para aproveitar isso. Se andar de lado, tá bom por quê? Porque eu trabalho, tenho dinheiro, tenho aporte para continuar mantendo ali a construção do meu patrimônio. É por isso que a gente... eu até estou inserindo o módulo de valuation dentro do curso 500 Pratas para quem tem muito interesse, né? Mas é uma coisa que a gente usa muito pouco. Por quê? Porque a própria planilha da Estratégia 500 Pratas vai dizendo se é momento de eu fazer caixa ou aportar, fazer caixa ou aportar. Fazer um valuation é só para eu ter um pouco mais de conhecimento, me sentir mais confortável, alguma coisa assim. Conhecimento nunca é demais. Mas é por isso que a gente não usa o valuation, né? Ou usa muito pouco o valuation aqui na Estratégia 500 Pratas, porque a gente vai fazendo esse balanceamento aí no meio do caminho. Então, eu espero, acabei me aprofundando um pouquinho mais aqui, né? Isso aqui já é aula que está lá dentro do curso, inclusive, bem mais aprofundada, mas eu espero que eu tenha te ajudado aí, Guarda Xavier. Vamos lá, pessoal, tá quase acabando. Tentar fechar em menos de 1 hora aqui. O Gilberto perguntou, na sua opinião, Unipar é uma boa empresa? Vamos para a tela. Vamos dar uma olhadinha na Unipar. Olha aqui. Unipar, então, trabalha com material químicos, né? Diversos, tá? É uma empresa que não era aquilo tudo até 2013, depois ela deu uma baita peitada em um crescimento, né, significativo. É uma empresa que ela está vivendo um outro momento de 2015 para cá, eu vejo, porque cresceu bastante a receita, deu umas explosões de lucro, não tem aquela consistência toda. Então, aquela história, eu não posso dizer que é uma empresa ruim, principalmente porque nos últimos quase 10 anos aí, ela vem fazendo um bom trabalho, né? Não é uma empresa ruim, só que é uma empresa que a gente tem coisa mais redonda aí na Bolsa de Valores, né? Vamos, ó, a margem dela é muito boa, né? Trabalha com uma margem de... Não é aquilo tudo não, trabalha ali, ó, 16, 6, 10, agora tá com 32, 24. Nos últimos 2 anos tá com uma margem muito boa, só que veja que ela é uma empresa que oscila muito, é isso que incomoda, entendeu? Oscila demais, não tem aquela consistência, né? Vamos ver o que o mercado acha. O mercado concorda comigo, o PL médio dela tá ali na casa de 10, mas nos últimos 2 anos aí, ó, tá pagando na casa de 10. Não, 4,87, 5,33. Tá pagando abaixo de 10, bem abaixo de 10, né?
Então o mercado está comigo, né? Ele enxerga que é uma empresa que não é ruim, mas que tem aqueles poréns ali que pode fazer com que você deite a cabeça no seu travesseiro e fique pensando na Unipar à noite. É isso que eu não gosto, galera. Que você deite a cabeça no seu travesseiro à noite e fica pensando, pô, será que a Unipar não vai me deixar na mão? Não, não pode. Você tem que deitar a cabeça no seu travesseiro e ficar pensando nas suas empresas e, meu, cara, eu tô super tranquilo, porque aquelas empresas que eu tenho lá é só sucesso. É isso que você tem que pensar, tá? Então, é mais ou menos isso aí. O investidor perguntou, por que o valor patrimonial de alguns FIIs diminui quando é feita a avaliação? Porque, cara, valor patrimonial é o quê? Todos os bens que tem no nome de uma empresa, menos o que ela deve, certo? Então, se eu vou fazer uma avaliação e eu percebi que esses bens diminuíram o valor por depreciação ou por valor de mercado mesmo, né? Mas diminuíram o valor e a minha dívida aumentou, talvez, o meu valor patrimonial vai ficar menor. É isso que acontece. Então, o valor patrimonial de um FII, por que ele reduziu quando foi feita a valorização? Pode ser que tenha tido depreciação, pode ser que o fundo imobiliário tenha aumentado a sua dívida, a sua alavancagem, principalmente, né? Ele está devendo mais imóveis, aumentou a sua alavancagem, e pode ser que alguns imóveis tenham perdido valor de mercado. E isso não é legal, né? Bom é fundos imobiliários que sempre estão conseguindo ter uma valorização patrimonial. Porém, a gente só vai saber mesmo qual que é o valor justo o dia que for vender, porque é fácil dizer, é fácil o gestor de fundo colocar no relatório porque uma empresa avaliou e disse que o prédio vale 100 milhões de reais. Vende por 100 milhões, né? A gente teve aí, acho que foi o HGLG recentemente, e vendeu por 50% acima do que estava no valor patrimonial. Então é isso que interessa. Ah, foi avaliado em 100 milhões, mas venderam por 150. Tem outro que é avaliado por 100, mas o cara só consegue vender por 80, senão ninguém compra. Então, a gente só sabe o preço real da coisa o dia que for colocado à venda e for fechado, assinado o contrato de compra e venda. Aí é que a gente sabe quanto vale. Até então, é avaliação, é achismo, são fórmulas matemáticas e estudo de mercado e por aí vai, tá? Por isso que eu não gosto muito do indicador valor patrimonial, eu vejo que ele é cheio de falhas, tá? Quando você vai se aprofundando nele, você vai encontrando, cara, mas isso aqui os caras podem ter errado. Bom, mas aqui também eles podem estar errado. Pô, mas será que eles acertaram aqui? Você não para de encontrar falhas dentro de um valor patrimonial. E aí, é por isso também que para mim não faz muito pouco sentido eu olhar o indicador PVP quando eu falo de investimentos em fundos imobiliários, tá? Faz até um pouco mais de sentido nos fundos de papel, porque é mais fácil eu saber o valor de mercado da carteira de um fundo de papel. Agora, um fundo de tijolo é bem difícil saber o valor patrimonial de uma carteira, tá? Vamos lá. O Julinho perguntou assim, comecei a investir esse ano, consigo declarar o imposto de renda sozinho? Cara, não é muito fácil, mas se você tiver o conhecimento correto, você consegue, sem problema nenhum, tá? Dentro do curso da Estratégia de 500 Frases, a gente tem um módulo de imposto de renda. Inclusive, eu tenho contadores, um abraço para os contadores que são meus alunos, que contador, eles não são acostumados no Brasil a declarar imposto de renda e renda variável, né? Porque tem muitas ali, muitas especificidades ali, né? Que daquela classe de investimento, né? Muitos detalhes. Então, eu tenho vários contadores que fazem o curso da Estratégia de 500 Pratas com o objetivo maior de aprender a declarar imposto de renda para investidores. Tá? E aí consegue atender lá seus clientes, né? Saber certinho como declarar a parte de imposto de renda, porque isso ninguém aprende na faculdade de contabilidade, como declarar imposto de renda para investidores, porque é cheio de regrinha chata, tá? Então você fazendo o treinamento certinho, você aprendendo, não tem segredo, você consegue fazer sozinho. Quase todos os alunos da Estratégia de 500 Pratas conseguem fazer sozinho. Alguns escolhem, né, não se incomodar e acabam pagando um contador e tal, mas aqueles que querem conseguem fazer sozinhos sim, com o conhecimento que a gente passa lá dentro. O Paulo perguntou assim, Neo Energia é uma boa empresa para crescimento? Vamos dar mais uma olhadinha então em uma empresa aqui, Neo Energia. Hoje, essa vez o pessoal estava empolgado aí nas perguntas, né? Mandaram várias perguntas. Neo Energia, setor de energia elétrica, então. Então, receita show de bola, lucro está crescente, tá? Uma coisa que já me incomoda aqui de cara, a margem, né? Tava lá em 25, chegou a perto de 2%, agora está na casa de 10%. Se você for olhar empresas do setor de energia, as concorrentes da Neo aqui, ó, as margens, é fácil você encontrar uma margem maior, tá? Pega a Taesa, pega a Engie ali e outras, você vai ver que tem margem maior. Então, isso aqui é uma coisa que já me incomoda um pouco. Eu tenho muito pouco histórico aqui, né? Uma empresa que é recentemente nova na bolsa, então me incomoda isso aqui também.
o mercado não coloca aquela expectativa toda em cima dela, ó, tá com PL ali atualmente de 4, ano passado estava em 4,8, então o mercado não bota aquilo tudo em cima dela. Dividend yield também, né? Um dividend yield relativamente tímido esse ano aí, que pagou um pouquinho mais, 5,40, mas dá até para conseguir coisa melhor no setor. Enfim, aquela velha história, não é uma empresa ruim, mas dá para conseguir empresas melhores no mesmo setor. O Di perguntou, qual a ideia da empresa quando ela bonifica em ações? Di, é uma questão contábil, né? Porque assim, ó, a empresa, uma empresa, ela é dividida. O patrimônio, o dinheiro que tem dentro da empresa é dividido entre capital social, que é o valor dos sócios, que os sócios colocaram na jogada, e capital de terceiros, que é dívida, né? Então imagine que você quer abrir uma padaria. Você viu lá que vai gastar 100 mil reais para abrir essa padaria. Só que você só tem 50 mil, certo? Então você vai ter que ir lá no Itaú pegar 50 mil emprestado. Aí você abriu a sua padaria. Na sua padaria vai estar que o capital social é 50 mil e 50 mil é capital de terceiros. É dívida, beleza? Aí o que acontece? Sua padaria foi passando o tempo tal, e você foi lucrando, passou 2 anos, deu muito certo sua padaria, você está com 100 mil reais no caixa. O que você pode fazer agora com esses 100 mil reais no caixa? Você pode distribuir 100 mil em formas de dividendo, tá? Que é uma coisa que uma empresa pode fazer. Ou você pode pegar 50 mil desse caixa e quitar a dívida do Itaú, que inclusive eu recomendo que você faça isso, né? E aí você vai ficar com uma padaria com a dívida zerada, mas você vai ficar com 50 mil no caixa ainda. O que você pode fazer com esses 50 mil do caixa agora? Você pode pegar para você, distribuir em forma de dividendos, tá? Ou você pode pegar esses 50 mil e registrar como capital social. Ele passa a ser seu. Aí aquele 50 mil que estava registrado como capital social, que foi o dinheiro que você colocou, vai estar lá como 100 mil. Qual é o capital social dessa empresa? 100 mil. Você colocou 100 mil dentro dessa empresa para ter aberto essa empresa. Então veja que você desembolsou 50 na época, mas a empresa já gerou lucro para você pegar para você e deixar dentro do capital social. Então agora você tem lá um custo de 100 mil dentro daquela empresa. E assim o dinheiro continua no caixa para que você consiga comprar mais fornos para essa padaria, né? Aumentar, comprar mais mesas, atender mais clientes e por aí vai. Então é isso que faz. E aí, como é que você vai... Se essa empresa for de capital aberto, como é que nós vamos entregar esse capital social aí para os acionistas? Em forma de novas ações, tá? Então, quando uma empresa bonifica em 10%, significa que ela aumentou o capital social em 10%. E você, como sócio, você tem participação também dentro desse capital social. Vamos lá. A última, galera. O Vitor perguntou, viver de aluguel para investir mais ou comprar a casa própria? Cara, isso aqui é um tema muito polêmico, né? Vou responder em menos de 2 minutos e meio para a gente fechar 1 hora nesse vídeo aqui. Eu digo assim, cara, sempre eu digo assim, você leva em consideração a matemática da coisa e você leva em consideração também o seu sonho, a sua segurança, o que a sua família quer, tá? Se a gente for comparar a matemática da coisa, cara, quase 100% dos casos vai ser mais vantagem você viver de aluguel e investir. Porque você consegue... O aluguel é mais... Ele paga... aluguel de uma casa sai mais barato, né? O percentual que você paga em relação ao preço do imóvel é mais barato do que você consegue de retorno nos seus investimentos. Então, é simples assim. Agora, e o sonho da família, e a segurança, e tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né? Se é o sonho da sua família ter uma casa própria, leve isso em consideração e tenha uma casa própria. Se você acha que é mais seguro para você e sua família, compre. Porque em momentos de crise, cara, eu já vi crise assim, que as pessoas ficam desempregadas, que as pessoas ficam sem uma coisa. Eu mesmo, né, na minha família, eu vim de uma família humilde e eu já vi o meu pai e a minha mãe ficar desempregados e nós tendo que dividir um pedaço de frango ali meio-dia, né? Agora, dentro da nossa casa, né? Então, assim, podia estar na situação mais crítica que for, mas dentro da nossa casa, né? Por mais simples que fosse a casa, era nossa, então assim, não precisava se preocupar em ficar na rua e em pagar aluguel. É uma segurança, né? Então assim, diante disso, dessa experiência, eu digo para as pessoas, tenham a sua casa própria, beleza? E com isso a gente fecha, espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo no domingo que vem, às 9 horas da manhã e sempre às quarta-feiras à noite, às 7 horas da noite também entra vídeo novo aqui no canal. Até mais, galera! Valeu!